Beleza. Então, estamos iniciando a oficina regular do dia 17 de agosto de 2021 e a gente vai fazer esse problema aqui do jogo da velha 1D, né, o Tic-Tac-Toe, que caiu na final brasileira. Aliás, eu não sei se foi final brasileira ou se foi a primeira fase. Tá aqui, Maratona 2010. Se pá, foi na primeira fase. Enfim, a Maratona de 2010. Que é a primeira fase mesmo. Deve ser, né? Porque acho que quando no footnote do Uri tá Maratona de Programação da SBC, eu acho que isso é a primeira fase, porque senão eles colocam a SBC Brazilians, Latin American Regional, alguma coisa assim, né? Eles identificam ali como na regional latino-americana do SBC e não Maratona de Programação, né? Acho que, bom, enfim, deve ter sido ali primeira fase de 2010. Acredito que pelo ano este aqui deveria ter sido um dos problemas menos feitos na prova. Não me surpreenderia se abrisse o placar e visse que esse problema ali estaria entre os menos feitos da prova por ser 2010. Né? Esse problema é o seguinte, só para descrever o problema, tá? A Alice e o Bob, acho que não é Alice e Bob, deve ser Maria e João, mas para mim é sempre Alice e Bob. Então, a Alice e o Bob estão jogando um jogo da velha, 1D, não é xizinho e bolinha, é só xizinho. Então, cada um na sua vez de jogar tem que fazer o xizinho lá na linha, tá? A linha tem um determinado número de casas, por exemplo, 12 casas, 6 casas, 5 casas, 5 casas. Então, 1D, com essa quantidade fixa de casas, você faz um xizinho em alguma casa que você quiser, na sua vez de jogar. O primeiro jogador a fazer 3 xizinhos consecutivos ganha o jogo. Então você tem que tomar cuidado quando você faz teu xizinho para não deixar fácil para o outro jogador que ele vá lá e coloque um xizinho e faça 3 xizinhos consecutivos. Né? A primeira vez que você formar uma sequência de 3 x's determina o vencedor. Tá? Então o que acontece aqui nesse problema? São vários casos de teste. Em cada caso de teste você recebe uma fotografia do jogo, de algum instante do jogo, né, uma configuração do jogo. É a vez da Alice jogar, na historinha aqui a Maria, enfim, é a vez da Alice jogar. E você quer saber se, supondo que ambos os jogadores jogam otimamente, você quer saber se a Alice tem alguma estratégia vencedora ou se não. Se não importa o que ela fizer, o Bob sempre vai conseguir manipular as coisas de modo a garantir que ele vença o jogo. Né? De novo, estamos supondo que ambos os jogadores jogam otimamente. Então, aqui, só para a gente interpretar um pouquinho alguns dos casos de teste, né? Fica claro que esse caso aqui dos 6, que são 6 casas, né? É claro que a Alice tem como ganhar qualquer coisa que ela fizer aqui, exceto a última casa, mas se ela puser um xizinho nessa primeira casa livre ou nessa segunda casa livre, ela ganha o jogo, então é óbvio que tem estratégia vencedora para ela, né? É só ela não colocar um xizinho lá na ponta, porque daí o Bob com certeza venceria, né? Mas aí ela tem estratégia vencedora, e aqui com 5 ela tem estratégia vencedora também, mas isso eu comento na sequência, e, bom, enfim, só queria ressaltar aqui para esse terceiro exemplo mesmo, né? Que é claro que se ela puser ali um xizinho naquelas casas, ela ganha o jogo. Ok? Então, este é o problema que a gente vai fazer ainda hoje. Tá? Antes para a gente chegar nesse problema e falar da solução desse problema, eu vou recordar aí alguns assuntos que a gente já estudou em outras oficinas, mas vou recapitular brevemente. Eu recomendo que vocês deem uma olhada. No livro dos Halim não tem tanta coisa assim de teoria dos jogos, pelo menos não na edição 3. Com certeza na edição 4 deve ter, mas eu não tenho edição 4 ainda. Eu ainda não achei PDF da edição 4, exceto para comprar. Aliás, da última vez que eu olhei não tinha nem para comprar. Não tinha e-book para comprar. Talvez agora tenha. E a edição física, eu tenho o físico da edição 3, né? Em Chapecó a gente fez na época uma vaquinha e todo mundo que queria o livro rateou o frete e a gente comprou várias edições. Mas agora, com o dólar alto pra caramba, importação super alta, então não
até cheguei a fazer uma pesquisa inicial, assim, para ver se rolaria de um buying club dos Halin 4, né? Mas estava saindo realmente muito, muito, muito caro. Quem sabe, com a Maratona do Sul, a gente consiga, via patrocínio, né, essas edições dos livros para vocês, daí, né, para os alunos que forem melhores colocados aí. Mas, enfim, com certeza eu não me surpreenderia que no volume 4, na edição 4 dos Halin, esse assunto já é abordado com mais profundidade do que era na edição 3, né? Até porque a edição 4 são 2 livros, tá bem grande a edição 4, né? A edição 3 não tem muita coisa. Mas vocês encontram muito material sobre tudo isso no Geeks for Geeks, que eu estava comentando agora há pouco, inclusive, acho que no... Tudo bem? Lá dentro isso aí também. Desculpa. Enfim, tem vários materiais na internet que vocês podem dar uma olhada sobre teoria de jogos e especialmente sobre jogo de NIM, né, que é para jogos imparciais compostos, né, e números de Grundy. Tá? Então, são 2 assuntos aí que vão permear a nossa conversa. A gente já conversou sobre os assuntos, mas eu vou tentar recapitulá-los brevemente para a gente poder fazer esse problema aí do GUI 1130. Então, primeira coisa, vamos lembrar um pouquinho lá do jogo de NIM. Exemplo clássico aí de jogo composto imparcial. Então, algumas definiçõezinhas, né, que a gente sempre tem que ter, tem que lembrar quando trata de teoria dos jogos, né, o que é um jogo imparcial. Um jogo imparcial é um jogo em que o conjunto de opções de escolha para ambos os jogadores é o mesmo, tá? Não é o caso do xadrez, por exemplo, né, em que o xadrez, ele, como a configuração do jogo para brancas e pretas não é a mesma configuração inicial, porque as peças estão, né, a rainha e o rei estão em posições trocadas, né, para as brancas e para as pretas. Então, o xadrez não é um jogo imparcial. Mas tem vários jogos aí em que o conjunto de escolhas, jogos adversariais, né, um jogador jogando contra o outro em turnos alternados, se o conjunto de escolhas independe de qual é o jogador que está jogando, então a gente chama esse jogo de imparcial. Né? É o caso do jogo de NIM, em que você tem um número de pilhas de pedras, sei lá, por exemplo, 3 pedras, 4 e 5, é o exemplo que eu trouxe. Então você tem lá 3 pilhas de pedras, e você, em cada vez, na vez de um jogador jogar, né, na sua vez de jogar, o jogador precisa escolher uma das pilhas e remover tantas pedras daquela pilha quantas ele quiser, só que ele só pode remover pedras daquela pilha. E ele é obrigado a remover pelo menos uma pedra de alguma pilha. Tá? Ganha o jogador que não for o jogador que perde. Boa essa, né? E quem é o jogador que perde? O jogador perde quando, na sua vez de jogar, ele não tem mais opções válidas para jogar. Né? Quer dizer, se ele vai jogar e todas as pilhas já estão vazias, ele não tem que fazer, ele perdeu o jogo, ok? E aí o outro jogador, evidentemente, ganhou. Então, o jogo de NIM é um exemplo de um jogo imparcial, porque independe de qual jogador está jogando, as escolhas, independente de qual jogador está jogando, as escolhas que você tem disponíveis, quer dizer, você tem ali, quer dizer, só depende das quantidades de pedras, né, que você tem em cada pilha, as escolhas que você tem para fazer, né, quantas pedras você vai remover e de qual pilha você vai remover essas pedras, mas independe se é a Alice ou se é o Bob que estão jogando. Então, o jogo é o mesmo para ambos os jogadores. O jogo de NIM, ele ainda é interessante porque ele é um jogo composto, né? Você poderia encarar cada pilha como sendo um subjogo independente, né? Você poderia pensar que Alice e Bob estão jogando só com uma pilha, só com a outra pilha, só com a outra pilha, e o jogo é formado aí pela composição desses subjogos, né? Então, é um exemplo aí
de jogo composto, e a gente vai voltar ao caso de jogos compostos quando falar do teorema de Grundy-Sprague. Tá? Ou Sprague-Grundy, acho que é Sprague-Grundy. Eu lembro porque em inglês tem o G do Sprague, que escreve assim, né? Mas quando o pessoal nativo fala, eles emendam o som do G, né, do Sprague, com o G do Grundy, daí fica Sprague-Grundy. Parece que é uma palavra só. A gente vai falar do termo de Sprague-Grundy daqui a pouco. Eu não sei se o Grundy com certeza é um nome inglês mesmo, mas Sprague, eu não tenho certeza que seja um nome inglês, mas em inglês o pessoal pronuncia Sprague, talvez não deveria, se fosse, sei lá, alemão ou qualquer outra coisa. É alemão. É alemão, né? Então, se é alemão, deve ser Sprague, alguma coisa assim. Mas eu ouço o pessoal em inglês falando Sprague mesmo, sei lá. Bora lá. Então, qual é a do jogo do ninho? Né? Se ambos os jogadores jogam otimamente, como é que a gente sabe se é a Alice ou se é o Bob que ganham? Né? A Alice sempre é a primeira a jogar. Então, isso é bastante simples. A ideia, se a gente, assim, o que vem do céu e chega pra gente, é que a Alice ganha o jogo se o Shore bit a bit de todos os números, né, das quantidades de pedras em cada pilha, se o Shore bit a bit é diferente de zero. Se o Shore for trade de zero, ela sempre tem uma estratégia vencedora, não importa quão bem jogue o Bob. E se o Shore for zero, não importa quão bem ela jogue, se o Bob jogar ultimamente, ele vai ganhar o jogo. Tá? Parece que é uma coisa, nossa, como assim o Shore bit a bit é uma coisa meio do além? Mas tem tudo a ver, né? Porque é óbvio que se todas as pilhas estiverem com zero pedras, a Alice perdeu o jogo, né? E todas as pilhas com zero pedras é Shore igual a zero, tudo bem? Então é uma situação que para ela significa perda. Agora, olha só, por que o Shore, né? O que o Shore tem a ver aí? Que propriedade que o Shore tem que é interessante? Se é a vez da Alice jogar e o Shore não é zero, como por exemplo 3, 4 e 5. Era o caso aqui, né? 3, 4 e 5, e quem está jogando é a Alice, tá? Shore de 3, 4 e 5 não é zero, né? É 2. Então, se o Shore não é zero, sempre tem um número de pedras, sempre tem uma escolha que a Alice pode fazer para devolver o jogo para o Bob com Shore zero. De modo que o jogo chega para o Bob num estado em que o Shore de todas as pilhas é zero. Ela sempre consegue fazer essa escolha. Aqui no exemplo, 3, 4 e 5, se ela remover duas pedras de alguma pilha qualquer, por exemplo, dessa aqui tem 5 pedras, né? E por que 2? Porque 2 é o Shore dos 3 valores, né? Remover 2, né? Com isso, vai ficar Shore de 3, 5. Opa, não é 2. Espera, fiz besteira. Shore é 2, né? Quer dizer que está sobrando 1 aqui, né? Então, ela deveria. Bom, para ela poder se livrar desse 1 que está na segunda posição, ela tem que remover quantas pedras? Somar. É 2 mesmo, não é? Acho 3 que menos não. 2 vai virar 3, 3 vai ficar igual e... Ah, não, mas é porque tem um... Não é. Putz. Cara, que bug que deu aqui. Shore é 2. Acho que seria... É um número... Seria...
teria que pegar esse 3 aqui e transformar em 1. Ah, sim. Não, claro. Eita, é que não é de qualquer pilha. O meu erro foi falar que é de qualquer pilha, não é de qualquer pilha. Sim, tá certo. Né? Veja, como o short deu 2, é porque sobrou 1 nesse bit, né? Então, esse 1 desse bit veio daqui. Então, você tem que pegar naquela posição algum número que tem aquele bit ligado, e você sabe que é aquele bit que você vai ter que remover para poder tornar o short 0, né? Então, para os números 3, 4 e 5, se ela remove 2 pedras da primeira pilha, né? Ela transforma esse 3 em um 1, né? E aí fica com o short igual a 0. Então, ela sempre consegue... Então, se o short não é 0, ela sempre vai conseguir fazer uma escolha que vai tornar o short 0 para o Bob. E se o Bob recebe short igual a 0, não tem o que ele fazer, qualquer quantidade de pedras que ele remova de qualquer pilha vai fazer o short, vai devolver o short não 0 para Alice. Tá? Então, assim, Alice e Bob jogando otimamente, ela sempre vai dar para o Bob short 0, ele sempre vai devolver para ela short não 0, porque ele não consegue fazer diferente, até o momento em que chegou para o Bob todas as pilhas com 0 que tem short 0. Tá? E veja isso porque o Bob ele precisa remover alguma coisa de alguma pilha. Né? Então, se o short está 0, na hora que você vai remover qualquer coisa de alguma pilha, você vai tornar o short não 0. Tudo bem? Ficou claro isso, pessoal? Ok, né? Acho que esse aqui é clássico, acho que todo mundo já alguma vez ouviu falar do jogo de NIM na vida. Então, o motivo do short fazer sentido é porque o short tem as propriedades, né? De que, além do fato de que 0 representa que o jogador perdeu, mas se vem short 0, você não tem o que fazer, qualquer escolha tua vai dar para o oponente um short não 0, e se veio o short não 0 para você, você sempre tem uma escolha para devolver para o oponente short igual a 0. Bom, então esse é o jogo de NIM, né, um jogo composto, imparcial. Então a gente consegue aí, através do short, saber quem é o jogador que ganha o jogo. Agora vamos falar dos Grundy numbers. Os números de Grundy. Eu descobri que em português, que em inglês o pessoal também chama Grundy numbers de numbers. Eu descobri que em português tem a tradução para números. Parece que tem gente aí que traduz numbers para números. Eu achei terrível a tradução. Mas, bom, enfim. Só para saber, né, que numbers também são chamados aí de números em português. Então, imagine agora uma situação do jogo de NIM, só que para uma pilha só, e um pouco diferente. Você não tem a opção de remover quantas pedras você quiser. Até porque remover quantas pedras você quiser de um jogo que é uma pilha só não tem graça, né? É só você pegar todas as pedras da pilha e acabou, você ganhou o jogo. Não tem muito o que fazer diferente. Mas imagine que as tuas opções de escolha são sempre dividir por 2, por 3 ou por 6, tá? E tomar o piso da divisão. Então, quer dizer, você vai pegar o número de pedras e ou você vai dividir por 2 e tomar o piso, ou você vai dividir por 3 e tomar o piso, ou você vai dividir por 6 e tomar o piso. São as 3 opções de escolha que você tem na tua vez de jogar. E ganha o jogo, né? Perde o jogo aquele que, na sua vez de jogar, ficar com a pilha vazia. É isso que você não tem que fazer. Tá legal? Então, essa versão aí do jogo de NIM, só que para uma pilha só. E você tem essas 3 opções só de escolha. Então, esse tipo de jogo, né, que é adversarial, é imparcial, mas aqui não é composto, né, quando a gente analisa a estrutura combinatória do jogo, a gente consegue identificar os numbers, né, os Grundy numbers, que representam, são valores
que representam o estado do jogo. Tá? Grand number igual a 0 sempre vai representar a derrota. Então, deixa eu colocar aqui o número 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Né? Então, se eu estou ali um grand number de valor 0, significa que, putz, perdi, não tem o que fazer. Né? Por exemplo, a pilha está com 0 pedras, né? Não tenho o que fazer, perdi o jogo. Agora, o grand number de um determinado n, ele vai ser sempre igual ao max, não o max, né? É o max, que é o menor inteiro excluído, dos grandes, dos números, né? De todos os estados do jogo possíveis, dadas as escolhas que eu tenho para jogar. Ok? Então, aqui, vamos fazer um exemplo, tá? Se eu tenho uma pedra no jogo, né? Qual que é o grande do 1? Bom, se eu tenho uma pedra no jogo, quais são as minhas escolhas? Eu tenho uma escolha só, que é remover essa única pedra, né? Então, quando eu removo essa única pedra, porque, aliás, eu vou dividir por 2, dividir por 3, dividir por 6, né? Tanto faz para todas elas a quantidade de pedras que eu vou remover. Bom, aqui na verdade é quantas pedras vão ficar. Como é que era? Aqui, que daí vai dar 0. Eu não poderia remover nenhuma pedra. Acho que... Filho. Bom, acho que é a questão aqui do piso sobre 2, piso sobre 3, piso sobre 6. Só tomar um pequeno cuidado, porque 1, 2, piso é 0, e aí não poderia remover nenhuma pedra. Então, vamos pensar no exemplo. Vamos fazer que não é a quantidade de pedras que você vai remover, tá? É a quantidade de pedras que vai ficar na pilha. Quando a pedra vai ficar na pilha, pode ser piso sobre 2, divide sobre 2 piso, divide sobre 3 piso, divide sobre 6 piso. Tanto faz, é só para definir um jogo aqui que faça sentido, tá legal? Então, aqui não é a quantidade de pedras que você vai remover, é a quantidade de pedras que vai ficar. Então, assim, se eu estou com uma pedra no jogo, eu só tenho uma opção, que é deixar 0 pedras pro Bob, né? Eu sendo Alice, posso deixar só 0 pedras pro Bob, e o ground do 0 é 0. Então, quer dizer, eu estou com um conjunto que só tem o elemento 0, o max desse conjunto, né, o menor inteiro excluído desse conjunto é o inteiro 1. É o menor inteiro que não está no conjunto. Então, o ground do 1 é 1, quer dizer, não é 0, o que significa que, se é a minha vez de jogar e eu tenho uma pedra na pilha, eu tenho estratégia vencedora. É só eu remover essa pedra e ganhei o jogo. Tá? Ali se tem estratégia vencedora, porque o ground não é 0. Tá legal? Agora vamos pensar aqui no 2. O 2, as opções de escolha são, piso sobre 2, piso sobre 3, piso sobre 6, né? Então, vai ficar lá sobre 2, piso 1, sobre 3, piso 0, sobre 3, piso... sobre 2, sobre 3, sobre 6, né? Sobre 6, piso, vai ficar 0 também. Então, eu estou olhando para o conjunto 0, 1, o max é 2. Então, 2. O 3, quais são as 3 opções de escolha? Sobre 2, piso é 1, sobre 3, piso é 1, sobre 6, piso é 0, então o max, o ground do 3 também vai ser 2. Tá?
4 Eu não fiz nada. 4 sobre 2 piso é 2, sobre 3 sobre 3 piso é 1, sobre 6 piso é 0, né? Então eu vou olhar para os grunds de 0, 1 e 2. Os grunds de 0, 1 e 2 são os números 0, 1 e 2, né? Porque não é o max dos valores, é o max dos grunds dos valores. Não pode esquecer disso. E aí vai dar 3. 5. Só para preencher aqui, eu quero até chegar num ponto para chamar atenção com um detalhe. Então, 5 sobre 2 piso 2, sobre 3 piso 1, né? Sobre 6 piso ainda 0. Então, de novo, vou olhar para os valores 0, 1 e 2, e vai dar 3. Acho que com 6 já chega no que eu queria. 6 sobre 2 piso 3, aqui já vai dar, sobre 3 piso 2, sobre 6 piso 1. Então eu vou olhar para os valores dos grunds de 1, 2 e 3, que são 1, 2 e 2, né? O max de 1 e 2, porque os valores são 1, 2 e 2, é 0, né? Então, quer dizer que se vierem 6 pedras para Alice, ela não tem que fazer, ela perdeu o jogo. Tá legal? Ficou claro aqui, pessoal, o exemplo? Apesar de eu ter começado, por exemplo, e mudado o exemplo no meio do caminho, né? Porque o exemplo que eu tinha elaborado era ruim, mas, enfim, vocês entenderam a ideia? Ok? Então... Sim, max 0 significa que ela não consegue ganhar o jogo, mas os outros, tipo max 1, 2, 3, tem algum significado? O grund, né? O grund de cada, o número de cada n é definido pelo max dos grunds dos estados nos quais ela pode deixar o jogo. Tá? O significado é esse. É um número que representa o estado do jogo. De modo que se ele é 0, representa derrota certa, caso ambos os jogadores joguem ultimamente, e se é diferente de 0, representa vitória certa, caso ambos os jogadores joguem ultimamente. Acho que essa pergunta é muito, muito boa, Elton. Porque que interpretação, né, que tem esses valores 2, 3, e a interpretação é simplesmente essa, é a definição do que é o grund, como sendo o max dos grunds, é a definição que funciona, tá? Precisa ser assim para que se modele a estrutura combinatória do jogo de um jeito que, por mais que sejam inteiros diferentes e aparentemente não representam nada, mas de alguma forma a disposição desses inteiros na reta dos inteiros é o que permite os espaços para o max tomar valores e no final das contas tudo dá certo. Meio que é definido assim porque funciona, mas é claro que existe um motivo matemático, teórico, que a gente consegue provar e por que funcionam as coisas desse jeito, tá bom? Mas assim, olhando isoladamente para 2, 3, o que representa esse 2, o que representa esse 3? Bom, representa que é o max dos grunds de todas as opções de estado para os quais o jogo pode ir. É isso que representa, tá? Não tem um significado mais específico do que isso. Tá ok, Elton? Ficou claro? Sim. Beleza, então. Vamos embora. E aí vem... Bom, então a gente já viu duas coisas, né? O NIM, que era só o XOR lá, bem simples, e o grund, para quando está tratando de um jogo isolado, né? Que não é um jogo composto, mas ainda assim é imparcial e adversarial. E aí vem o tal do teorema de Sprague-Grundy para jogos compostos.
Então, o que seria esse teorema de Sprague-Grundy? O que é um jogo composto? Né? Um jogo de NIM é um exemplo de jogo composto. Só que ele é um exemplo de um jogo composto em que quando você olha isoladamente os subjogos, né? Porque, como eu falei, Alice e Bob poderiam jogar numa só pilha. O que acontece é que o jogo isolado, ele não tem muita graça. Né? O jogo isolado, sim, não tem muita graça, porque é só você ir lá e tomar todas as pedras que você ganhou o jogo, tá? Então, o que fica, no final das contas, é o XOR de todos os subjogos, porque pelo motivo ali que a gente já explicou de como, das propriedades do XOR, né? De você poder sempre, quando recebe um XOR diferente de zero, sempre ter uma escolha para entregar XOR zero para o seu oponente. Agora, imagina que a gente está falando do jogo de NIM, só que o jogo que se atua em cada pilha não é o jogo não é um jogo definido pelo conjunto de escolhas em que, para qualquer número de pedras que tiver lá, você pode remover. Tá? Imagina que não é essa versão clássica do jogo de NIM, mas é a versão em que, para cada pilha que você vai escolher, a pilha onde você vai jogar, você tem que fazer... as 3 escolhas possíveis são deixar ali na pilha piso sobre 2, piso sobre 3 e piso sobre 6, como a gente falou, né? Então, a gente já estudou esses subjogos isoladamente, e agora tem um jogo composto, em que, na minha vez de jogar, eu escolho em qual jogo eu quero jogar. O teorema de Sprague-Grundy diz que, nesse caso, o Grundy, né, que representa aí o valor de um estado do jogo composto, ele vai ser o XOR dos Grundys dos subjogos independentes, digamos assim. Tá? Então, o Grundy do jogo composto, que representa o estado do jogo composto, ele é o XOR dos Grundys dos subjogos que compõem o jogo. Tá? Isso vale para o jogo de NIM, porque nos subjogos, né, é muito simples aquilo que eu tenho que fazer. No caso do jogo de NIM, quando a gente pega um subjogo, uma pilha, é óbvio que o Grundy do estado em que eu tenho 0 pedras, é óbvio que eu tenho, né, então o Grundy do estado em que eu tenho 0 pedras é 0. Se eu tenho uma pedra, então as escolhas que eu tenho é deixar só 0 pedras para o oponente. Então, max do Grundy de 0, 0 vai dar 1. 2. Quando eu tenho 2 pedras no NIM clássico, né, eu deixo o jogo no estado com uma pedra ou 0 pedras, os Grundys correspondentes são 0 e 1, o max desses valores, filho, com licença, ou 2, é verdade, ou depois, 2 pedras. ou 2 pedras, muito bem. Então, 0, 1, o max é 2, 3, as opções que eu tenho são deixar o jogo no estado com 2 pedras, uma pedra ou 0 pedras, 0, 1, 2, 3. A gente já percebeu aqui intuitivamente, né, que o Grundy de cada N no NIM clássico, para uma pilha só, vai ser o próprio N, né? Então, por isso que a gente faz o XOR dos valores, das quantidades de pedra mesmo nas pilhas, e funciona. Porque a quantidade de pedras numa pilha representa o próprio Grundy daquela pilha isoladamente. Mas, num jogo composto um pouquinho mais elaborado, né, os Grundys de cada subjogo poderiam ser valores que não necessariamente correspondem ao valor imediato que você obtém ali da descrição do jogo. Tá legal? Até aqui tudo certo? Alguém quer fazer algum comentário, pergunta? Tranquilo, né? Acho que tudo isso também de certa forma, meio que clássico, vocês já devem ter visto isso em algum momento, né? Bom, então, vamos olhar aqui
para esse jogo da velha e codar ele nessa última hora de oficina. Acho que tá de boa, o código não é tão grande. Aqui, o que a gente tem? Né? Onde que a gente pode enxergar subjogos? Né? Veja que... Imagina uma situação em que você tem 5 casas para jogar. Aliás, vou colocar um pouco mais do que 5 até. Mais até um pouquinho. Deixa eu pensar que isso aqui vai para cá. Tá bom. Ok. Então, imagina que eu tenho essa situação aqui, tá? São, sei lá quantas casas eu botei, são 11 casas, né? E já tem 2 x's nessas posições aí que eu marquei, tá legal? Com certeza, a Alice não é burra de botar um x em alguma dessas 4 posições que cercam um x que já está no jogo, né? Primeiro, assim, se tiver 2x a uma distância 2, ou 1 até, né, uma distância no máximo 2, quer dizer, 2x assim, ou até 2x junto, com certeza isso já representa a vitória para Alice. Né? É só ela botar o terceiro x que ela ganhou o jogo. O enunciado do problema diz que a entrada nunca contém 3 x's contíguos. Até podia ter, né? Se viessem ali 3 x's contíguos, significa que a Alice já perdeu o jogo. O jogo já veio perdido para ela. Acho que não faria diferença, mas até o problema aqui diz que nunca vai ter 3x contíguos. Mas a gente pode analisar bem facilmente essa situação em que você tem 2x a uma distância no máximo 2, que isso com certeza representa a vitória para Alice, né? Então vamos pensar no jogo uma vez que isso não acontece, tá? Uma vez que todo x quando aparece, nesse intervalo de 2 casas para a direita e 2 casas para a esquerda, não tem um x, tudo bem? E a Alice não é burra de querer colocar um x em alguma dessas posições, porque se ela puser algum x em alguma dessas posições, ela vai entregar o jogo para o Bob, tá legal? Então, os subjogos que a gente vai analisar são os subjogos definidos fora dessas... são subjogos definidos pelos intervalos de pontos contíguos que não se encontram nessas regiões críticas que cercam os x's. Pô, eu desenhei bastante, ainda assim foi insuficiente, porque aqui deu 1 e aqui deu 1. Deixa eu botar esse x mais para cá, só para ficar minimamente interessante o exemplo, tá? Então, beleza. Então, você tem 2 subjogos aqui, um com uma casa e um subjogo com 2 casas. Todas as casas livres, né? Os subjogos aqui são definidos por casas livres. Então, eu tenho um subjogo de 1 casa, tenho um subjogo de 3 casas, né? E o estado que vai descrever o nosso... o número que vai descrever o estado do jogo, pelo teorema de Sprague-Grundy, vai ser dado, então, pelo XOR dos subjogos, né? Então, eu tenho como se fossem, são 2 jogos independentes, né? Um para 1 casa, outro para 3 casas. Eu preciso achar o Grundy de 1 e o Grundy de 3 e fazer o XOR bit a bit, né? Dos 2 valores. E assim eu tenho o Grundy do meu jogo composto, tá? Então agora a gente tem que resolver um outro problema, que é como, dado um número n de casas livres, né, que são todas ponto, como que eu calculo o Grundy de n, né? Esse número que descreve o estado do jogo para n casas livres. E aí a gente vai
fazer um raciocínio reverso naquilo que a gente viu, né? Se a ideia antes era pelos x's que já vêm identificados na configuração do jogo na entrada, a gente identifica os subjogos de casas livres, agora dentro de um subjogo de casas livres, a gente vai considerar todas as possibilidades onde a Alice pode colocar x e identificar os subjogos que são formados por causa desses x's que ela coloca. Porque daí o grande desse meu n vai ser dado pelo XOR dos grandes dos subjogos que são formados pelos x's que ela pode colocar. Tudo bem? Então, aqui no exemplo, né, eu estou tentando calcular, o meu n é igual a 6, tá? 2. Então, ela pode colocar x em qualquer uma dessas posições. Todas elas são válidas, né? Eu sei que elas estão suficientemente distantes de um outro x que tenha aparecido aí no jogo em algum momento para cima. Porque quando eu pego um x lá na configuração inicial, por exemplo, eu já invalido toda uma seção aí de 5 casas onde eu não vou querer colocar x. Tá? Então, aqui, todas essas 6 casas são lugares válidos para ela colocar um x, tudo bem? Se ela colocar um x, por exemplo, nessa última casa, isso define um subjogo, define o ground de 3, né? Porque o outro ground vai ser o ground de 0, porque vai ficar um subjogo com 0 casas aqui, né? É o ground de 0. Então, isso significa, aqui, né, que colocar o x nessa casa vai determinar o ground, vai determinar um estado em que eu tenho um subjogo com 3 casas e um subjogo com 0 casas. Aí eu posso colocar também... Então, tem esses 2 subjogos que eu estou criando, né? Ao colocar esse x aqui. E o que eu vou fazer é o max dos 2. Então, deixa eu colocar aqui o ground de 6. Só para escrever a fórmula para a gente entender, né, o que está acontecendo. O ground de 6, ele vai ser dado... o max não. O ground de 6, ele vai ser dado pelo ground de 3, XOR, ground de 0. Porque são 2 subjogos que estão sendo criados. Tá? Aí, a outra opção, e lembrando pelo teorema do Sprague Ground, né, que o ground de um estado é o max... não, isso é antes do teorema de Sprague Ground, desculpa. Pela definição de ground mesmo, né? O ground de um estado é o max dos grounds dos estados nos quais você pode deixar o jogo. Então, todas as opções de escolha são os lugares onde você pode colocar o x. Então, o ground do 6 vai ser o max de tudo isso, né? Vai ser o max de uma sequência de valores. Cada valor correspondendo ao ground do estado para o qual o jogo vai, se ela fizer aquela escolha, né? A escolha em que ela coloca o x aqui, como ela está criando 2 subjogos, então a essa escolha corresponde o ground, que é o ground do 3, XOR ground de 0. Né? Aí eu pego esse valor e faço max com, se ela puser o x aqui, vai ficar ground de 2, XOR ground de 0. Porque né, eu tenho toda essa região crítica aqui ao redor do x, então ainda tenho um jogo com 0 casas aqui à direita e um subjogo com 2 casas à esquerda. Então vai ser ground de 3 XOR ground de 0, ground de 2 XOR ground de 0, ground de 1 XOR ground de... Peraí. Quando o x vier para cá...
São 6 caras. E eu vou colocar o X aqui. Então, eu vou ter o 1 contra 0 ainda. Então, vai ficar 1, 0. Aí, 0, 1 de novo. Bom, daí já não importa mais, né? Porque é XOR é comutativo. Então, eu já considerei todos os grand numbers que eu precisava considerar, né? E aí, o grand do 6 é o max de todos esses XORs desses grandes. Beleza? Okay? Por 2 motivos, lembrando sempre, né? Por definição, o grand é o max dos grandes dos estados nos quais a Alice deixa o jogo, e para eu saber o grand de um estado no qual ela deixa o jogo, dada uma escolha que ela faz, como essa escolha consiste em criar 2 subjogos, então, pelo teorema de Square Grand, o grand desse estado vai ser dado pelo XOR dos grandes dos subjogos. Tá legal? Dúvidas? Perguntas? Ficou claro o esboço da solução aqui? Nossa, professor, ficou bem claro. Achei uma ideia bem absurda, assim. Com certeza, nunca ia pensar nisso, né? Mas deve resolver bastante problema, realmente. Sim, sim. Eu acho que esse assunto de teoria dos jogos, ele não é intuitivo. Bom, pensamento computacional é contra-intuitivo sempre. Não concordo muito com as abordagens que tentam ensinar computação e ensinar pensamento computacional partindo do senso comum, partindo da intuição natural das pessoas, porque pensamento computacional é disruptivo, é contra-intuitivo, e existe um limite até onde a intuição do senso comum alcança, né? Mas chega um momento em que a abstração do pensamento computacional, ela é completamente disruptiva da intuição do senso comum. E eu acho que a teoria dos jogos, pensando nos syllabus do ICPC, né, pensando nos conteúdos aí que são cobrados nas competições de programação, a teoria dos jogos, na minha opinião, está entre as coisas que mais forçam a barra nessa contra-intuição, assim, né, daquilo que realmente é bem contra-intuitivo, que você olha e, não estou acreditando nisso, não pode ser, não funciona, não. Eu acho que tem um pouco disso, assim. Eu acho que com o tempo, com a experiência, de acordo com a quantidade de problemas que você faz, você vai pegando o jeito, vai entrando nesse jeito de pensar, né? Lembrando sempre dessas 2 coisas, que por definição o grand de um estado é o max dos grandes dos estados correspondentes às escolhas que você faz, e pensando também nos jogos compostos, que o grand é o XOR dos grandes dos subjogos. Acho que são as 2 coisas principais que você sempre tem que ter em mente para poder resolver problemas de teoria dos jogos, mas às vezes as soluções ficam esquisitas. Eu acho que esse problema aqui, assim, se você está começando a trabalhar com teoria de jogos, começando a resolver problemas desse assunto, a solução, você olha para ela e, tá, não sei se me convenci. Que não é lá muito intuitivo mesmo, mas é o tipo de coisa que, ou você vê as provas, né, vê as demonstrações, pega a demonstração do teorema de Square-Grand, por exemplo, que não é lá muito difícil de entender, a prova é bem de boa, na verdade. Ou você vai fazendo vários exercícios, na verdade, né, acho que não é muito excludente, vai fazendo vários exercícios para pegando intuição e perceber como essas ferramentas são muito poderosas e elas, de fato, modelam muito bem a estrutura combinatória desse tipo de jogo. Mas lembrando que é um tipo de jogo bem limitado, né, a gente está falando de jogos
imparciais, adversariais, em que os jogadores jogam alternados. Então tem várias questões aí que ajudam as coisas a funcionarem, né? Não é sempre que a gente pode fazer esse tipo de abordagem. Tá legal? Mais algum comentário? Mais alguma pergunta? Antes da gente ir para o código? Não? Beleza, então. Vamos rodar. Estou muito atrapalhado aqui. Ok. Deixa eu pegar 1130, né? Então, 1130. Né? Bom, vamos partes aí, né? Eu acho que uma coisa interessante, antes da gente começar a processar a entrada e resolver o jogo, o jogo composto, eu acho interessante a gente fazer o pré-processamento de todos os grandes do problema, né? Porque o grande só depende de um valor, o grande do 6, o grande do 5, do 4, enfim, né? A gente tem que preencher esse vetor grande. E acho interessante já fazer isso na etapa de pré-processamento do problema. Aliás, a gente não comentou sobre complexidade, né? Tem que comentar, porque aqui a gente vai ter que preencher esse vetor grande com muito cuidado. A operação max não é uma operação muito simples de implementar e, né, tipicamente o que a gente vai ter que fazer, na verdade, é ter um vetor de flags lá. Você tem um conjunto de valores e eu quero saber o max desse conjunto de valores. Então, à medida que os valores vão aparecendo, eu vou levantando suas respectivas flags e depois eu percorro o vetor de flags e vejo qual que é a primeira flag que está baixada. Não tem muito como fazer muito diferente disso para calcular o max. Isso é caro, pô. Isso é bastante caro. E aí eu estou pensando num problema em que eu vou ter que calcular um grand number de 10 na quarta caras, e para cada um desses grand numbers, eu posso estar fazendo um número proporcional a 10 na quarta operações, justamente aí, tanto porque, para calcular o grand do n, eu vou considerar todas as possibilidades de lugares para colocar o x, e consultar os dois valores que já estão calculados, né, dos grandes correspondentes, para criar o meu conjunto sobre o qual eu vou tomar o max. Quer dizer, para levantar as flags, para eu poder fazer a varredura e assim identificar o max daquele conjunto. Então, é quadrático no 10 na quarta, né? Isso vai ter que ser implementado com bastante carinho para passar no tempo, porque o tempo ali é 1 segundo. Tá? A gente vai ter que implementar essa função fillGrand e vai ter que minimizar overheads aí desnecessários, por exemplo. Em outros problemas, com grand numbers, a gente costuma implementar um negócio mais estilo PD, né? O grand não está calculado, coloca -1 para tudo, faz chamada a função recursiva para lá e para cá, aí a função recursiva verifica se já está calculado, se não está, calcula, né? Mas essas coisas, tipo chamada de função, etc., a gente vai querer minimizar muito esse overhead aqui para o código passar, tá? Vai ter que ser um forzão mesmo, estilo bottom-up, que vai preenchendo o vetor dos grandes, tentando fazer as coisas do jeito bem eficiente, e torcer para que, como tem uma certa... Bom, você pensa, né? Sei lá, soma de Gauss. 1 mais 2 mais 3 mais 4, etc., mais n. Tá, isso é o ODNI ao quadrado? É o ODNI ao quadrado, mas a gente sabe que, na verdade, é n vezes n mais 1 sobre 2. Tem 1 sobre 2 aí na história, né? Então, a nossa aposta aqui é que, já que eu já preenchi esse vetor dos grandes da posição 0, etc., até 10 na quarta,
e no final das contas a gente vai estar somando mesmo, né, os valores 1, 2, 3 até 10 na quarta, a ideia é que o número de operações aí, que não vai ser 10 na oitava, mas vai ser 10 na oitava sobre 2, então 5 vezes 10 na sétima, né? A ideia é que esse 5 vezes na sétima seja suficiente aí para passar em um segundo, até dado que as operações não vão envolver ULA nem nada, né? Que XOR bit é uma coisa que a gente consegue resolver até, resolve em fio, né? Então não precisa, operações bit de modo geral são bem eficientes, então a gente não precisa ter tanto medo assim, pelo fato das operações serem simples, e a gente pode apostar que 5 vezes 10 na sétima vai passar. E passa, tá? Essa solução aqui passa. Então a gente vai ter essa função fillGrund, que vai preencher todos os Grund numbers para todos os inteiros aí de 0 até 10 na quarta. Aí a gente pode começar a processar a entrada. Cada caso de teste começa com um inteiro n. Deixa eu botar esse inteiro n aqui. Tá. A gente lê. Aliás, não sei se eu queria botar o n global, porque dentro do meu fillGrund eu quero fazer um for com n. Então, vou fazer o n aqui dentro. Então, eu vou ler o scanf, né? Vou ler o n e processo enquanto o n é diferente de 0. Porque n é igual a 0 marca o fim da entrada. Aí, para cada som, o Ju, você consegue fazer um pouquinho menos de barulho? Obrigado. Esse horário é mais complicado com meu filho em casa, e eu ultimamente tenho andado com um certo problema de concentração, enfim. Aí tem uma string aí, que é a string da entrada, né? E a gente vai ler essa string. Eu vou colocar um espacinho antes do percentual S no scanf. E uma vez lida essa string, a gente precisa identificar, em primeiro lugar, identificar se tem 2x a distância no máximo 2, né? Porque se for o caso, a Alice já ganhou o jogo, ela já sabe o que fazer. Então, como é que eu vou fazer isso? Bom, eu vou fazer isso da seguinte forma, né? Vou varrer um vetor, n, eu sei que é o número de casas livres, anyway. Então, eu vou varrer um vetor, e para cada posição i, eu vou contar a quantidade de x's nas posições i mais 1, i mais 2. Se eu vou até i mais 2, eu quero aqui, então, fazer i menor que n menos 2, né, para não dar runtime error. Então, como é que eu somo essa quantidade de x? O que eu vou ter que fazer, na verdade, é ver se o str de i é igual a x. E isso eu posso somar com str i mais 1, str i mais 2, né? E essa soma vai dar justamente a quantidade de x's nas posições i mais 1 e mais 2, né? Eu quero saber se essa soma é pelo menos 2. Se for pelo menos 2, eu ganhei o jogo. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso pegar essa condição, complementar, botar menor que 2 e tacar isso dentro do for. Né? Deixa eu puxar esse. Ok? Posso tacar ali dentro do for, porque, com ponto e vírgula, inclusive, né? Gosto disso. E se eu saio aqui desse for e o meu i não é n-2, quer dizer que é porque essa condição aqui foi quebrada. Se ela foi quebrada é porque eu achei, é porque essa soma deu pelo menos 2, e se a soma deu pelo menos 2, eu sei que ganhei o jogo, né? Então aqui eu posso printar S e bora para o próximo caso de teste, né? Então, daqui para frente, eu sei que eu não tenho a situação de 2x a distância pelo menos 2, né? Cada x está isolado, 2 casas para a esquerda, 2 para a direita, eu sei que não tem x ali. Ok, então, tá bom,
colocar isso aqui, estou colocando um continue aqui, eu não preciso do mais, né? Faz sentido aquele continue ali, né? Ele vai fazer o continue para esse while, tá bom. Então aqui a gente vai agora identificar os subjogos do nosso jogo composto, né? Então tem que identificar todos os números de pontinhos consecutivos, uma vez que a gente exclui cada x e as 4 casas que cercam cada x, tá? Acho que eu vou fazer isso excluindo mesmo essas casas, botando x ali, só que para não dar, veja, se eu vou fazer um for, né, de igual a 0 até n e mais, e eu vou verificar aqui se string i na posição, essa string na posição i é um x, para daí aqui dentro fazer um for para 2 casinhas para a esquerda, 2 para a direita, botar um x ali, vai começar a dar conflito, né? Os x's que já tinha na entrada e os x's que eu estou colocando. Então, no final das contas, eu não vou considerar nada, porque se eu botar um x sempre à direita de um x que já estava, aí esse x vai botar um x à direita e, quer dizer, não vai dar nada o jogo, né? Então, eu vou colocar um xzinho minúsculo, só para diferenciar o x que eu estava na entrada e o x que eu coloquei, tá legal? Então, eu vou considerar todos os 4 movimentos. Eu até podia fazer... os movimentos são -2, -1, 1 e 2. Não tem movimento 0, né? Até podia fazer um for de -2 a 2, excluindo o 0, mas eu vou querer fazer desse jeito aqui, ó. Eu vou botar um D com esses 4 movimentos, -2, -1, 1 e 2, que daí aqui eu faço um for... Eu não detalhei I, né? Deixa eu ver qual é aqui. K. Eu faço for K para cada uma dos 4 movimentos. Eu vou lá e defino que o I2 é o I mais o DK. A gente já fez isso várias vezes aqui, né? Tipo, o movimento de jogo de xadrez, que a gente define os movimentos nesse vetor assim, de diferenças e soma ali. Porque daí eu sei que é na string posição I2 que eu tenho que colocar o X. Claro que essa posição I2 tem que ser uma posição válida, né? Porque aqui a gente pode ir para fora do vetor, enfim. Então tem que validar a posição I2. Quer dizer, I2 tem que ser pelo menos 0 e no máximo N. E se tivesse um xão lá, também não vou subscrever com xzinho, né? Deixa o xão, porque o xão a gente tem que considerar para poder olhar o entorno dele. Então, e se a string na posição I2 não é um xão? Acho que esse é um jeito legal de fazer esse contorno dos x's, que daí a gente pode depois, nesse ponto aqui do código, só considerar todos os pontinhos contíguos. A gente vai contando pontinhos numa seção contígua, e quando a gente para de contar uma seção contígua, quando a gente identifica uma seção contígua, a gente consulta o grande daquela seção, tá? Então vai ter um contador 0, eu vou fazer esse processo, que daí eu faço uma varredura no vetor, ó, assim, e aí eu avalio em cada posição, né, se eu tenho um pontinho ali, eu incremento o meu contador, tá? Se não, quer dizer que acabou uma seção contígua, né? E aí o que eu vou fazer é a resposta. Bom, preciso fazer uma resposta, né? Então a minha resposta aqui deve ser 0, né? Ela vai ser o XOR dos grandes de todos os subjogos, né? Então eu faço um XOR bit a bit, grande de C, e reseto o contador, né? Daí para começar a identificar uma próxima sessão. Tudo bem? Tem um detalhe aqui que a gente precisa levar em consideração, que é a última sessão. Imagina que termina o string com pontos, então eu fui indo contando esses pontos, e aí como estourou, quebrei a condição desse for, eu nunca chego a identificar essa última sessão,
para pegar o ground daquela sessão, né, daquela quantidade de pontos contíguos que eu identifiquei no final. Tem um truque para fazer isso. Claro, eu poderia muito bem chegar e depois desse for aqui, só verificar se o C não é 0 e se for, repetir o código aqui da resposta. Um outro truque legal para esse tipo de coisa é você fazer esse for aqui, não ir até n-1. Não faz menor que n, faz menor igual que n. Apesar de a posição n não existir no vetor, mas aí, bom, cara, aqui você tem que validar, tem que tomar cuidado, né, porque para acessar a posição i da string você tem que validar o i, mas isso vai ter efeito, né, de como quando o i for igual a n, essa condição aqui é quebrada, e aí eu entro inevitavelmente no else e resolvo, inclusive, para a última sessão de pontos contíguos, caso termine a string num ponto. Se terminar no x, não vai acontecer isso, mas se terminar no ponto, seria essa última sessão contígua de pontos, não seria identificada. Tá legal? Aqui terminou esse for, aí a gente já pode imprimir a resposta, né? A resposta é um caractere que determina se a Alice ganha o jogo ou não. Então, se a resposta é qualquer coisa diferente de 0, imprime sim. Se não, imprime não. Acho que na main é isso. Acho que sim. Bom, eu codei à tarde, então as coisas estão mais ou menos frescas na cabeça, os detalhes também, para não errar, eu tinha notado. Então, bora. Vamos pegar essa função aí, fillGround. A gente tem que fazer aí um for, né, nesse vetor ground e para preencher todas as posições, basicamente, que a gente tem que fazer, né? Bom, então, como é que eu vou fazer isso? Primeiro, o caso base do ground, né, que a gente não vai olhar para a recursão. O caso base é quando eu tenho até duas casas, se eu tenho 0, 1 ou 2, o ground do 0 é 0, né, perdi o jogo, ground do 1 é 1, né, que você veio uma casa lá, quer dizer, eu coloco 1, e assim eu já vou deixar ground de 0 para o oponente, e o ground de 2 também é 1. No caso, o ground de 2 também é 1, porque não importa onde eu coloco o x, né? Se eu colocar o x na primeira casa ou na segunda, a segunda vai ficar ground de 1 contra ground de 0. Então, o ground do 2 também é 1. Então, se o n é pelo menos 2, no máximo 2, o ground do n é n maior que 0, né? Se é 0, é 0. Se é 1 ou 2, é 1. Isso só para a gente não ter problema na sequência ali, quando for fazer a recursão. Essa recursão iterativa, na verdade. Senão, a gente vai ter que ir colocando os x's em todas as posições, né? E avaliar os XORs. Então, a ideia é... Eu vou fazer isso com o I e o J, com 2 ponteirinhos, que eu vou botar o I, veja, o J eu vou colocar na posição N-3, porque eu sei que se eu colocar o X lá na última posição, no último dos pontinhos, vai ficar N-3 pontinhos à esquerda, e 0 pontinhos à direita, né? Então, a ideia são esses dois números, n-3 e 0, e o n-3 vai reduzindo e o 0 vai crescendo. O problema é que o n-3, na verdade, quando ele decresce, não necessariamente o 0 cresce. Lembra no caso do 6 que a gente fez na lousa ali, né? O 6, o 5, o 4 ainda era contra 0, contra 0, contra 0. Né? É porque, na verdade, não seria 0, seria menos 2, seria menos 1, mas que se comporta como se fosse 0, né? Se é menos 2, se é menos 1, enfim, se comporta como se fosse 0. Porque a gente sabe que, no final das contas,
Se eu pegar esse J e esse valor do I, então vou começar aqui ele com menos 2, né? Se eu somar o I com o J e com 5, que foram as 5 posições que eu excluí, isso tem que dar N. Então, por isso que o I começa em menos 2 e o J começa em menos 3. E vou fazer o J decrescer e o I crescer. E tudo bem que seja negativo, quer dizer, se for negativo eu pego o grande de 0 e, quer dizer, entendi ali que aquele subjogo tá vazio e tá tudo certo, né? E vou fazer isso enquanto, sei lá, enquanto o J pelo menos... até o J chegar a menos 2, né? Até o J decrescer tudo. Até podia, veja aqui, então vou trocar o comando 2 vezes, né? Porque uma hora o I vai passar o J. Até podia não permitir isso, que vou estar computando duas vezes a mesma coisa, mas eu estou com um pouco de medo de pensar numa situação atípica. Bom, sei lá, como eu garanti aqui que o N é pelo menos 3, então aqui vai dar 0 e menos... vai começar o I vai começar menor que o J. Acho que eu podia colocar aqui I, enquanto o I é menor ou igual que J. Que na hora que eles cruzarem, acabou, né? Eu já avaliei tudo que tinha que trabalhar. Acho que isso aqui não vai dar problema. Então, I mais, J menos. É que eu sei que no meu ensaio eu fiz indo até o final. E passou no tempo, inclusive, mas eu vou tentar fazer assim agora com vocês. Vai que dá certo. Então, aqui, para cada I e para cada J, né, que são 2 tamanhos de subjogos, o que eu tenho que fazer é acessar o grand do I e fazer um XOR com o grand do J. O problema é que tem os negativos aí na história que podem complicar. Então, eu não vou acessar o grand do I diretamente, eu vou acessar com uma macro, que eu vou chamar de GI, GJ, tá? Essa macro vai fazer só o seguinte, define G de X. Então, se o X é pelo menos 0, ok, é o grand de X. Se não, é o grand do 0. Tá? O que é 0? Deixa eu deixar aqui 0. Legal? Então, eu faço esse XOR, né? Aí, então, esse é um dos valores que tem que entrar naquele meu conjunto sobre o qual eu vou tomar o max. Como é que eu vou implementar essa questão do max? Com um vetor de flags, né? Então, aqui dentro, aliás, não aqui dentro, acho que eu vou deixar aqui fora até. Eu vou criar um vetor global flags, com max posições. Como eu falei, a gente ia ter que ser eficiente aqui, né? Porque se eu quiser resetar esse vetor de flags, todas as 10 na quarta posição desse vetor de flags, para cada n, não vai rolar. Aí esse negócio vai ficar 10 oitava mesmo e acabou. Então, o que eu vou fazer aqui é ser um pouquinho mais esperto. Eu vou inicializar esse vetor de flags tudo com 0 aqui fora, antes do for do n. Bom, aqui o que eu vou ter que fazer é a flag desse valor vai subir, né? Vai ser setada para 1, porque depois eu vou aqui identificar qual é o primeiro cara que está com a sua flag baixada. Então, faço um for J, enquanto a flag do J está levantada J++, porque aqui fora eu sei que o grund do N é o J, né? É o max dos grunds dos estados correspondentes às escolhas, enfim. Mas o que eu estava querendo dizer para a gente evitar de ter que resetar todo o vetor de flags a todo momento, né, tentando reduzir aí o número de operações do 10 na oitava para o 10 oitava sobre 2, pensando ali na lógica da soma de Gauss, como eu conversei com vocês, a ideia é, todo valor que a gente levanta a flag, a gente vai pegar o maior de todos esses valores que ocorrerem e resetar só aquela parte do vetor de flags, tá? Então, eu vou ter aqui uma variável que eu vou chamar de greater, para o maior valor que aparecer, que ocorrer, né? Então, deixa eu pegar esse valor aqui, só guardar numa variável temporária. Eu vou atribuir isso aqui para uma variável temporária, só para fazer greater recebe o máximo entre ele mesmo e essa variável temporária. Tudo bem? Daí aqui, eu reseto o meu vetor de flags, mas não com size of flag, sim, só as greater mais 1 posições. Mais 1, né? Porque greater foi o maior valor que teve o seu poder levantado, então
quer dizer que são greater mais 1 posições que eu preciso resetar para 0. Tá legal? Acho que é isso, assim, a gente conseguiu preencher esses grand numbers de um modo, espero eu, que suficientemente eficiente para passar no tempo. Injeção 820. Alguém tem algum comentário? Alguém viu eu fazer alguma besteira no código aí? Não? Tem alguns truques aí, né, de implementação no meio do caminho. Espero que vocês tenham pegado também. Vou compilar e testar. Terminal. Beleza. Isso. Beleza? Lá compilou. Entrada. E aqui, sim, não, que é a resposta. Ô, louco. Vamos ver. Hoje aconteceu uma coisa muito louca. Uma hora que eu fui submeter um código, e na hora que eu colei, veio um caractere lixo aqui na primeira linha. E eu não sei porquê. Do Emacs não veio, porque eu até olhei, o Emacs estava código intocável, mas veio um caractere lixo, e daí na hora que eu submeti, deu erro de compilação. Não sei se foi um bug no Muri, sei lá o que. Enfim. Wrong answer 100%, que legal. Muito bom, né, Leandro? E aí, vamos ver o que eu fiz de cagada. Vamos ver se consigo rapidinho identificar. Senão eu abro o código do ensaio e a gente compara. Aqui, estou fazendo os XORs, acesso com a macro para não dar runtime error, levantando a flag. Tá certo. System, posição 1 é X. Olha para as 4 posições. Chega lá e bota X. Não sei. Batendo o olho, não identifiquei o que eu fiz de errado. Deixa eu olhar no código do ensaio. Practice. Bom, aqui. Tudo igual. Use flag. STR. Olha aqui a cagada. Aqui declarei flag como int. Aqui não é, isso não é um problema para essa linha, mas é um problema para essa linha. E se eu quero que todas as inicializar as greater mais com primeiras posições, isso aqui é o número de bytes que eu quero reinicializar, né? Se eu quisesse manter essa flag como int, então isso aqui ia ter que ser, quer dizer, esse número de posições vezes size of int, né? Porque a 97, o terceiro argumento é o número de bytes que você quer reinicializar. Então, mas eu nem quero fazer isso, na verdade. O flag eu quero que seja char. Quero otimizar o máximo que der, né? Então, flag tem que ser vetor de char. Ok? Acho que, bom, aqui no teste não vai fazer diferença, só para ver se está compilando. Aqui, continua compilando. Deixa eu submeter de volta, aqui é do TNT, né, o diretório
do nosso código, não é o do ensaio, não estou roubando. Econômica. Deixa eu dar um F5 aqui, vai. E passou. Beleza? Gente, algum comentário final aí? Alguém quer fazer algum comentário final? Não? Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem eu vou trazer, se tudo der certo, se eu conseguir preparar, mas eu acho que vou. Eu estou com a agenda cheia essa semana, mas eu vou fazer um esforço aí. Tem um problema que é legal pra caramba, que envolve Grand Numbers e envolve Arrow-Kurasik. Automata de Arrow-Kurasik. Esse problema é do Ricardo Oliveira, da Escola de Inverno, que a gente fez lá em Erechim, em 2015, acho. Esse aqui, ó, Daenerys Game of Trust. É legal pra caramba esse problema. Não sei se vocês já fizeram ou não. Quem não fez, pode até tentar fazer durante a semana aí. Vou botar ele no treino. Que ele envolve Grand Numbers, ele envolve Xor e ele envolve Arrow-Kurasik. É bem legal. Foi aquela escola de inverno que a gente fez temática do Game of Thrones, né? Todos os problemas eram com temática, a historinha do Game of Thrones. E esse aqui, a Daenerys e o Tyrion estão jogando um jogo aí, de confiança. Bom, enfim, é bem legal. Bem uma olhada ali, acho que vocês vão gostar. Esse problema é bem legal mesmo. Já fez, Já. E pior que foi bem straightforward, assim, porque eu vi a estrutura do problema e eu vi, eu vou precisar de uma Arrow-Kurasik. E eu vou precisar de Grand também, tipo, saiu bem rápido. Saiu de boa, né? Eu acho que esse problema é assim, se você conhece Arrow-Kurasik, se você conhece o mínimo entre os jogos, né, que é basicamente o teorema de Sprague-Grundy, você resolve o problema sem maiores dificuldades. Quer dizer, o enunciado do problema não esconde a solução, uma vez que você conheça essas coisas, né? Mesmo assim, eu quero trazer ele aqui para a oficina, porque faz tempo que a gente não roda nada com a Arrow-Kurasik, e porque eu quero também, tem um outro problema, que não é sobre a Arrow-Kurasik, que é Montevideo, talvez o nome do problema. Qual é o nome do problema? Ele caiu na Final Brasileira 2019 e ele envolve autômato de sufixos, automaton, que é um outro tipo de estrutura de dados para manipular strings, que não é um Arrow-Kurasik, não é suffix array. Tá? Se eu quiser pelo assunto, talvez suffix automaton, com N no final, talvez o não. Era de nome de equipe? Eu não lembro do nome do problema. Mas, Era de tipo escolher nome de equipe, alguma coisa assim? Eu lembro desse problema. Não sei, não lembro se era nome de equipe. Eu lembro da historinha dele. Eu lembro que ele era uma aplicação super straightforward de suffix automaton. Isso eu lembro da história dele. Mas eu acho que se eu for aqui rapidinho, quer ver? Só para fazer uma propaganda na próxima oficina. Se eu conseguir preparar a próxima oficina, né? Impressionante. Mas competições passadas, foi 2019 que ele caiu. Acho que era o problema M. Não era o D. Algorithm, fruit, bloom, jumping. Caramba! Tá, qual é o problema que você está pensando, Fernando? Você lembra dele? Você sabe qual que é? Eu só sei que a historinha era alguma coisa de nome de equipe. Aqui. Nossa, que suffix é com 2 Fs, né? Não, mas não é esse Harmony Substrings. É esse Harmony Substrings. Esse é do Donário. Eu não sei. Bom, eu quero trazer ele aqui para a gente comparar diferentes estruturas de dados. São 3 problemas que eu quero fazer com vocês.
sobre 3 estruturas de dados diferentes para brincar com strings, né? Arrow-Kurasik, Suffix Array, e o problema que eu quero trazer para trabalhar Suffix Array de novo com vocês é esse Frozen Archaeology, é um problema meu, que envolve Suffix Array e fluxos em grafos, né? Problema de corte mínimo em grafos. Então, e é legal aqui porque as strings são circulares, então a gente tem que fazer flux aí para lidar com strings circulares e tal. Então, são as 3 estruturas que eu quero trazer de volta para o contexto na próxima oficina regular, né? Ou nas 2 próximas oficinas regulares. Suffix Array, Arrow-Kurasik e Suffix Automaton. São 3 estruturas, cada uma com a sua finalidade própria. Muita coisa que dá para fazer com o Arrow-Kurasik dá para fazer com o Suffix Array também. Isso. Tudo que dá para fazer com o Suffix Automaton também dá para fazer com o Suffix Array, mas as complexidades não dão as mesmas, né? E aí eu quero trazer, comparar esse comparativo entre as estruturas para a gente poder saber como lidar com elas, né, quando aparecem esses problemas como strings que envolvem essas estruturas um pouco mais elaboradas. Pena que eu não lembro agora do nome do problema, eu tinha anotado em algum lugar aí qual é o problema, e aí eu posso divulgar já de antemão para vocês poderem olhar caso o Raul falou que tá vendo esse menino fazendo a ABI no Fundamental 1. Então, pois é. Ele é muito esperto. Enfim. E muito arteiro também, né? Não para quieto, mas ele é muito esperto. Muito esperto. Foi aquela hora que ele falou das pedras e não sei o que. Eu imaginei que foi nesse momento que você colocou ali o comentário no chat, né? Ele tá com 4 anos, né? Mas ele está aprendendo a somar números de 2 dígitos, é bem legal. E aí ele faz de cabeça, assim, né? Por exemplo, quanto que é 34 mais 52? Então ele faz o 30 mais 50, o 4 mais 2, e aí combina. É muito bacana, assim, muito divertido, muito legal. Gente, é isso. Boa semana para vocês, bom fim de noite, divirtam-se. Eu com certeza vou desligar, porque aqui a situação já está subindo pelas paredes praticamente. E até semana que vem, tá? Tudo de bom. Grande abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, professor. Valeu, pessoal.